Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro do profeta Jonas. Como no banner está anunciado todo o capítulo 1, nós precisamos ganhar tempo. Vamos ler apenas os 4 primeiros versículos. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Vai agora à grande cidade de Nínive e prega contra ela, porque a sua maldade subiu até mim. Jonas, porém, fugiu da presença do Senhor na direção de Tarsis. Descendo para Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou a passagem e embarcou nele, a fim de ir para Tarsis, fugindo da presença do Senhor. Mas o Senhor enviou um forte vento sobre o mar e caiu uma tempestade violenta, de modo que o navio estava a ponto de se despedaçar. Grande Deus, eis-nos aqui. Tem sido tão bom esse tempo no qual estamos passando na Tua presença. Nós sabemos que a Tua glória está neste lugar. Nós sabemos, Senhor, que somos privilegiados. O Senhor disse um dia: graças te dou, ó Pai, pois ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelastes a estes pequeninos. E é exatamente isso que acontece conosco. Nós somos privilegiados porque vivenciamos a Tua glória. E queremos que essa glória seja mantida dentro dessa nave de templo, de tal maneira que todos sejam enriquecidos pela palavra, pelo alimento que vem do céu. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. E especialmente quando a palavra é no sentido vocacional, é no sentido de chamado. Fala poderosamente aos teus filhos e às tuas filhas. Em nome de Cristo Jesus e para a glória de Jesus nós oramos. Amém. Podeis vos assentar. Que a paz do Senhor Jesus continue reinando em todos os corações. Queremos registrar aqui com muita alegria a presença da irmã Elvira, que vem lá de Angola, prima da irmã Joana, ela que mora lá no bairro do Quilamba, com quase divisa com o Viana, perto do Zango, que é a nossa igreja lá naquela comunidade. Seja bem-vinda. E o Daniel, E o Daniel, sejam bem-vindos. Nós ficamos felizes, quando mexe comigo, Falar em Angola mexe comigo. É algo que vai ser explicado daqui a pouco aqui na mensagem. É lógico que o Tatuapé é minha Nínive, mas Angola, notadamente Luanda, também é minha Nínive. Nínive ou Tarsis? Sua realidade vocacional atual? A pergunta é essa: Tarsis ou Nínive? Você está no centro da vontade de Deus? Se você está no centro da vontade de Deus, você pode estar num barquinho fraquinho, assim, como diz na minha terra, uma casca de amendoim. Era o que acontecia com Jesus atravessando para o outro lado, indo para Gadara, para Gesara, que era aquele grupo de 10 cidades do outro lado, o grupo de cidades chamado Decápolis. Ele ia
sair no outro lado era exatamente Gadara. E ele estava atravessando num barquinho fraquinho, mas eles enfrentaram uma grande tempestade. Nessa tempestade, ficou muito claro a soberania de Jesus no aspecto vocacional de cada um de nós. Porque é melhor ter Jesus num barquinho do que ter Jonas num Titanic. Os arrogantes, nem Deus afunda esse navio. Aquilo que pode ser considerado o maior avanço na engenharia naval, Titanic. Sabe o que acontece? Não precisou muita coisa, não precisou Deus. Um iceberg bate e encontra uma falha na têmpera do casco, estoura. E aí aqueles arrogantes que diziam que nem Deus poderia afundar aquele navio, começaram a cantar: mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor que me una a ti. Quando se canta isso, sabe o que você está fazendo? Está dando uma autorização para Deus. Seguinte, a hora que você sair fora da minha rota, do caminho do vento, né? O vento sopra onde quer e ouves a sua voz. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus. O vento do Espírito, o ruache, sobre o qual falou Jesus para Nicodemos, é o vento que nos leva para o centro da vontade de Deus. Mudam as coisas de repente. E aí? Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, como se coisa estranha estivesse acontecendo. Às vezes o vento sopra, e nós estamos sendo provados se somos fiéis mesmo aos comandos de Deus. Aonde Deus quer que eu esteja. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nínive ou Tarsis. Nínive era uma cidade muito antiga, cuja construção é atribuída a Nimrod, poderoso monarca da antiguidade. Localizada do lado esquerdo do rio Tigre, defronte da atual Mossul, capital do antigo Império Assírio, sendo sua última capital. Diversas vezes reconstruída, foi destinada ao culto de Estar, a deusa de Vênus. Depois de Salmanasar, de 1280 a de 1260 a 1280 a.C. Ali construiu, esse Salmanasar construiu seu palácio, e todos os despojos de guerra foram transportados para aquela cidade, inclusive os de Israel, do ano 721 a.C. Isso foi transportado pelo rei Sargon. O profeta Jonas, gente, não diga não para Deus. O profeta Jonas sabia que aquele povo era ruim. Sabe que é gente ruim. Eu fico olhando assim, tendo angolanas aqui conosco,
lembrando das diferenças, dos muros que Satanás construiu entre as etnias, em diversos países da África, diversos países. É coisa assim de não... O muro está construído. E o profeta, ele tem que saber que não importam os muros, os problemas, as mágoas, os ressentimentos. Se Deus mandar a pessoa ir anunciar, Jonas sabia de tudo que tinha acontecido, ele relutou em ir para essa cidade, por causa da ruindade desse povo. Ele tinha uma aversão ao que acontecia ali, em Nínive. Não vou. Deus está me mandando, mas não vou. Havia muita hostilidade, carnificina com os que eram pegos na guerra, né? Os refugiados de guerra. Era uma coisa muito feia. Muita prostituição acontecia dentro de Nínive. E o que ele fez? Não vou, não quero ir. Mas o profeta tem que lembrar daquilo que está na graça de Deus, aquilo que está no caráter de Deus. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Lá na Nigéria, a aversão que existe em muitas partes do Brasil entre as etnias Iorubá e Hausa é tão forte, para vocês entenderem isso tudo. As crianças, todos eles têm, os Iorubás têm cortes no rosto, na vertical, e os Hausas na horizontal, para entender, para saber, essa é uma criança Hausa, essa é uma criança Iorubá. Quando nós fomos para lá, havia guerra entre as duas etnias. Nós tivemos que ir de avião para a antiga Biafra, onde está a nossa igreja lá. Gente, o profeta, você tem que entender, é prioridade a salvação das pessoas ruins. Olha, os sãos não precisam de médico, mas sim os doentes. E simplesmente Jonas diz assim, não vou. Esse povo é muito ruim. Agora, ele prefere ir para onde? Para Tarsis. Tarsis é bom. Tarsis, ainda não se conhece a localização exata dessa metrópole, porque às vezes é identificada com Tartesso na Espanha e outras vezes com Tarso na Cilícia ou em Cartago. Mas é muito mais certo que seja realmente Tartesso, onde nós já tivemos igreja, inclusive, que é a província de Almeria, na Espanha. O que se sabe efetivamente que era uma cidade onde havia ricas jazidas de metais preciosos, a ponto de Salomão, juntamente com o rei Irão, que era rei de Tiro, né, que era seu amigo, ter enviado diversos navios para retirar ouro e outros metais ali para a construção do grande templo. Embarcações de grande cabotagem, destinadas a longas travessias, também recebeu o nome de naus de Tarsis. Mesmo porque, ao que tudo indica, Salomão não teve nenhuma frota. Você não vai ver judeu bom de mar. Não vai ver um grande navegador judeu, nunca na história. Existe um medo que está dentro dele, no consciente coletivo dele está um negócio assim, a ponto de o Espírito Santo e Jesus acharem por bem colocar
na revelação lá, através de Joãozinho, que era judeu, o seguinte: no novo tempo, na nova terra, o mar já não mais existe. Então ele tinha isso. Agora vejam bem, ele se utilizou dos navios do rei Fenício e para buscar, no caso Salomão. Tarsis foi fundada provavelmente pelos fenícios. Qual é a sua realidade vocacional hoje? Tarsis ou Nínive? Vamos fazer um divisor de águas para que você se localize. Nínive é o centro da vontade de Deus. Tarsis é a fuga, é a conveniência. Nínive é utilidade, é onde você é útil. Tarsis é onde você é inútil. Nínive você emite palavras ditas no tempo certo, como maçãs de ouro em salvas de prata, assim é a palavra dita ao seu tempo. E Tarsis, palavras fora de tempo, desconexas. Não há conexão. Fala por falar. Você já pensou quanta besteira que se fala em Tarsis? Você já viu a utilidade de determinados programas de TV? E nenhuma existe. Em Nínive, você acerta o timing. Você acerta, como diz o nosso presidente geral, acerta na cabeça do prego, assim. Sabe o que é acertar? Ali. Agora, quando você está em Tarsis, você erra. Erra e ainda dá uma martelada na cabeça do dedo. Você fala besteira, falou fora de hora, muito erro. Em Tarsis, não se sabe esse time, né? Pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Nínive é o campo. Tarsis é o conformismo. Nínive é a disponibilidade que está revelada lá em Isaías 6, versículo 8. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Então Isaías diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Só que Tarsis é indisponibilidade. Eu não estou disponível. Já viu aquela turminha, aquela galera que nunca está disponível para nada? Esse é o povo de Tarsis. A Nínive é reavivamento. Tarsis é apostasia. Nínive é paz. Tarsis é perigo. Olha o grande problema de tudo isso, gente. Eu já recomendei aqui o livro Em Busca de Sentido, que foi escrito pelo Viktor Frankl, um grande terapeuta, que viveu em 4 campos de refugiados. Ele notou que as pessoas que tinham sentido de vida sobreviviam, passavam.
tinham aquilo que se chama resiliência, aquilo que é assim a resistência a coisas terríveis, aos terríveis tratos ao que eram submetidos, muitas vezes à desnutrição, inclusive. Desnutrição. Mas eles passavam, mas tinham um sentido de vida. Eu sei para onde eu vou. Agora, ele notou que as pessoas que não tinham sentido de vida morriam logo. A doença tomava conta. Leia o livro aí. Eu não vou emprestar o meu, vocês comprem. Tá? Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl. Tá? O perigo, veja bem, o que representa Jonas no seu barco. Jonas é um fujão. Jonas está fugindo do centro da vontade de Deus. Olha só o que diz o livro de Isaías. Mas eles foram rebeldes e contristaram o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou em inimigo. Pode ler isso em Isaías 48:3. Ter o Espírito Santo como inimigo, gente, é suicídio. Eu estou te enviando para Nínive, você insiste em ir para Tarsis, então eu vou deixar a tempestade afundar esse barco. Pior de tudo, que quem está no mesmo barco de um Jonas fujão, sofre também. Às vezes a família toda sofre. A pessoa está no lugar errado, na hora errada, não acerta nada, não acerta a cabeça do prego, como diz o pastor Edelmilson. O que faz é sem nexo, sem sentido, é um perigo. Tarsis existencial é um perigo. Eu não estou falando de Tarseto lá, porque teve 2 colegas que foram para lá, gente. Eu falei para os 2, vocês estão indo para Tarsis, meninos. 2 colegas de ministério. Eles tiveram que voltar correndo de lá. Não porque lá poderia, se lá fosse o lugar para onde Deus estava enviando, mesmo sendo Tartesso, lá teria sido o quê? A Nínive deles, se Deus mandasse. Preste bem atenção, se Jonas fosse para Tarsis e fizesse lá um grande trabalho de evangelização, mesmo assim ele estaria pecando, porque não era lá que Deus o queria. Pode ir lá fazer um grande trabalho, não é lá, eu quero você em Nínive. E é por isso que ele é um perigo muito grande. Esses 2 colegas, se eles não voltam rápido, eles perderiam até a família lá. Na Espanha, gente. 2 pastores, um do México, outro dos Estados Unidos, faz uma ligação para mim, faça alguma coisa pelo seu colega, senão ele vai perder as crianças. O que lá, não sei como é que é chamado na Espanha, o que nosso aqui como é? Conselho tutelar. As crianças estavam num lugar terrível lá, uma água enferrujada, uma água maltratada, a vizinhança denunciando. Pessoa fora do lugar. É um perigo, Tarsis, existencial. Em Nínive, você tem fruto, você frutifica. O que você faz dá resultado. Você ouve notícias. Olha só o que eu falei e o que resultou, fruto. Agora, em Tarsis, a pessoa é infrutífera. A pessoa está querendo fruto para si mesma. Como diz lá o profeta Oséias,
Israel, uma vida frondosa que só produz fruto para si mesma. Esse é uma das causas que faz com que Deus mande Oséias casar com uma prostituta. Por quê? Porque ele estava falando assim: você é um tipo meu, e essa mulher com quem você vai casar é um tipo de Israel. Oséias casa com uma prostituta, só vai ler o livro de... Por quê? Porque Israel era uma vide frondosa que só produzia fruto para si. Quem não vive para servir, não serve para viver. Em Nínive, nós fazemos a diferença. Você está fazendo a diferença. Que bênção ter essa pessoa morando no nosso edifício, cuidando do nosso edifício, né, Giz? Sendo síndico do nosso edifício, muda tudo. Muda tudo. De repente, as coisas que todo mundo questionava já não acontecem mais. Por quê? A pessoa está no lugar certo, na hora certa. Agora, em Tarsis, você é mais um. Mas quem falou que Deus te chamou para ser mais um? Mais um. Você tem que lembrar daquelas multidões que seguiam Jesus. Gostavam dos milagres, gostavam dos grandes sermões, do sermão da montanha, gostavam de tudo. Multiplicou um lanchinho de 5 pães e 2 peixinhos e fez dele comida para mais de 5.000 pessoas, e ainda sobraram 12 cestos. Que maravilha, maravilha. Mas na hora de escolher entre Jesus e Barrabás, esses mais um escolhem Barrabás. Em Nínive você faz a diferença. Em Tarsis você é mais um. Em Nínive, o seu sentido de vida é ser. Em Tarsis, o sentido de vida é ter. Você já viu o pessoal querendo... Eu tenho um chamado, Senhor, para ir lá para a Califórnia. Que chamado! Vê se tem um chamado lá para a Libéria. Vê se tem um chamado para Somália. As pessoas... Eu posso até acreditar, sim, que existe Nínive na Califórnia. Eu posso até acreditar que existe Nínive na ilha de Manhattan, lá em Nova York. Mas normalmente não é assim. Como é que você está como é que você está vendo a necessidade? O que está acontecendo em determinados lugares? O pastor Ronaldo Lidório sentiu que era isso. Ele foi para Gana. Ele poderia ser um pastor Mauricinho na presbiteriana há muito tempo, um dos pastores mais destacados. Hoje, ele está entre os 3 pastores mais destacados, e eu o admiro, eu coloco ele no meu ranking, eu o coloco em primeiro lugar, porque ele é um missionário. Ele foi lá por meio do povo com comba, traduziu a Bíblia para o dialeto do povo concomba, lá em Gana, viveu lá. Durante muito tempo, ele teve que dar um tempo para o povo ter confiança nele. Isso custou um pouco caro para ele, uma demora, porque havia uma desconfiança. Eles não estavam sendo hostilizados, mas não havia aquela confiança, não havia uma aliança, não havia uma
cumplicidade. Até que um dia, na tarde, naquele calor forte da África, eles estavam sentados numa varanda lá, olhando distante, começam a aparecer uma pessoa e começam a notar que aquela pessoa era uma mulher e que tinha algo nos seus braços, e ela vai se aproximando, e eles sabem que é de um outro povo, ela é de uma outra etnia, e ela chega e tira o pano que está sobre a criança que está no seu colo e diz: eu soube que aqui tem um homem de Deus. Mas eles, os congomas, não tinham essa certeza. Aí, a Rosana, esposa dele, enfermeira, vai para a farmacinha dela. E a criança estava toda tomada de tumores, o corpo dela totalmente tomado de tumores. E ela vai olhar, está quase vazia a farmacinha dela, tem um pouquinho só de mercúrio cromo. E ela fala: meu Deus, é agora. Do homem são as preparações, do Senhor a resposta da boca. E ela completa com água aquele vidro de mercúrio cromo, ela ora: Senhor, coloca virtude. E ela passou no corpo daquela criança todinho. O que ela tinha? Que era mercúrio cromo. Pegou a criança, entregou para a mãe, e a mãe foi embora. Não mudou nada. Eles falavam assim, na África, notadamente na África Oriental, o nome está muito ligado à pessoa. É como no hebraico, Shem, nome, é um breve relato de uma pessoa. Aqui a gente inventa. Depois dessa Copa vai ter uns 3 ou 4 nomes aí que vão ficar na moda para as crianças que nascerem. Não tem nada a ver. Nome é um breve relato de uma pessoa. E eles não se conformavam, porque ele se chamava Ronaldo e ela Rosana. Aí, uma semana se passa, e aí eles estão no mesmo lugar, na mesma varanda, no mesmo alpendre, e lá começa a surgir novamente aquela mulher. E ela vem com aquele pano por cima, e aí: Senhor, não aconteceu nada. Senhor, não aconteceu nada. E quando ela vai chegando, ela tira o pano e a criança está totalmente curada. Aí esse povo falou: ó, a partir de agora, eu não vou dizer como é que é no dialeto, o nome que eles passaram a chamar. Falou: você vai se chamar aquele que diz que Deus existe. E para Rosana, aquela que prova que Deus existe. Quantas Nínives estão por aí? Quanta gente precisando. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Não existe sentido de vida, gente. Uma coisa que explica felicidade é sensação do dever cumprido. Nada mais explica. Não adianta. Eu tenho dito, o dono do Santander está lá em Lisboa, morrendo de depressão. Um dos homens talvez esteja entre os 3 homens mais ricos do mundo. O que adianta? Mas Jesus diz: graças te dou, Pai, pois ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, e as revelastes a esses pequeninos. Amém? Vamos ficar em pé, vamos cantar?
Deus. Chegaram para o Billy Graham e falaram: ô pastor, nós fizemos uma pesquisa aí, pelo que entendemos, o senhor é quase unanimidade, o senhor poderia ser presidente dos Estados Unidos. O senhor teria no mínimo 70% dos votos. Ele falou: não. Eu ocupo um cargo muito melhor do que esse. Eu sou embaixador do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Quantos que estão aí perdendo, trocando a sua primogenitura por um prato de lentilhas, assim como Esaú fez? Trocam. Aí vão sofrer. Quando era pequeno, eu via um negócio assim, do irmão que saiu daqui de Bauru, se formou em Direito, aí foi trabalhar de frentista lá nos Estados Unidos. Ele foi um dos primeiros a serem formados, a ter o curso superior na Igreja Adventista da Promessa. E aí saiu essa máxima, né? É melhor ser um gari vocacionado do que um advogado sem chamado. Bem isso. Pense nisso, querido. Você vai viver com essa ausência de realização. Quanto tempo você vai viver com isso? Hoje, nós estamos ainda em tempo de graça. Uma história verídica de uma argentina. Deus disse para ela: eu preciso de você. E ela disse: dá um tempo, Senhor. Passado mais um tempo, novamente Deus usa outra pessoa e diz: eu preciso de você. Ela disse: dá mais um tempo. E a terceira vez, a palavra chegou: preciso de você. Aí ela, mais uma vez, disse: eu ainda preciso alcançar mais alguma coisa ainda na minha vida. Depois eu vou. Aí, quando ela procurou Deus, Deus falou para ela: agora eu não quero mais. Dentro de 3 dias ela morreu. Não adianta, queridos. Deus tem um plano para cada criatura. Nós temos uma impressão digital inigualável. Nós temos um DNA inigualável. Nós temos tantas provas dentro de nós de que nós somos únicos, porém que temos uma missão que só pode ser feita por nós. Por que não poderia ser? Poderia até mandar outro profeta, mas era Deus que queria era Jonas lá. Vamos orar e pedir ao Senhor que o maravilhoso Espírito Santo nos indique de uma maneira muito clara que esse vento possa fazer com que nós entendamos qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, qual é o centro da vontade de Deus. Nós vamos orar ajoelhados agora, até com a sugestão do próprio hino: eu me rendo aos teus pés, és tudo quanto eu preciso para viver. Vamos nos ajoelhar, vamos falar com Deus. Maravilhoso Deus, eis-nos aqui. Ó Senhor,
A seara é grande, são poucos os ceifeiros. Há tanta coisa para ser feita, Senhor. Há tanta coisa para ser feita. Há muito. Senhor, eu sei que não dá para fazer tudo, mas o que fizermos será exatamente aquilo que o Senhor tem reservado para cada um de nós. Se nós dissermos, eis-nos aqui, eis-me aqui, se eu disser, eis-me aqui, envia-me a mim, eu farei aquilo que o Senhor tem reservado para mim, ó. Em nome de Jesus, ó Deus, em nome de Jesus, eis-nos aqui, Senhor. Queremos que o nosso barco pequeno seja realmente guiado pelo capitão Jesus Cristo, ainda que esse capitão durma sobre uma almofada, como o Senhor fez na travessia para Gadara, que o Senhor esteja no nosso barco, porque nós saberemos que estamos na direção certa para atender ao teu chamado, à vocação que nós temos. A nossa vida terá sentido, ó Deus, em nome de Jesus. Obrigado, meu Deus, porque é isso que o teu Espírito está revelando nesse tempo, Senhor. É esse grande brado do maravilhoso Espírito Santo, que é aquele que envia, que é aquele que faz as coisas se moverem, é aquele que se move sobre nós para nos levar para o centro da tua vontade, ó Deus. Em nome de Jesus, aqui estão almas remidas pelo sangue do Cordeiro. Todos nós fomos alcançados pela tua graça e nós precisamos repassar essa graça, Senhor. Nós somos dispenseiros da tua graça, Senhor. Ó Deus, ajuda-nos a tomarmos uma posição, a nos desvencilharmos, como diz o autor da carta aos Hebreus, no capítulo 12, iniciando, diz que nós devemos deixar todo embaraço e todo pecado, tudo que nos afasta do centro da tua vontade, Senhor, que nós consigamos nos desvencilhar disso tudo, em nome de Jesus Cristo, que nesse instante estejam caindo correntes, grilhões, algemas, que os teus filhos e as tuas filhas estejam se sentindo livres, liberados, ó Deus, que toda a distração do inimigo caia por terra agora, que o inimigo não distraia as pessoas, que sejamos como Neemias, que disse: estou fazendo uma grande obra e não posso descer, que estejamos dizendo: estamos fazendo uma grande obra e não podemos descer, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo. Capacita-nos para aquilo que é somente para cada um de nós, ó Deus. Em nome de Jesus Cristo e para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Nós vamos orar agora
Várias pessoas fizeram pedido de oração, um momentinho só.